Olá, olá! Estamos iniciando mais um programa Eliana Barbosa e você, sempre com a proposta de ser um despertador de consciências, com muita inspiração e transformação. Hoje o nosso tema é de extrema seriedade e peço a você que após assistir ao programa, escreva para mim com a sua valiosa opinião. Meu e-mail, eliana@elianabarbosa.com.br e eu estou esperando o seu contato, ok? Vamos falar aqui sobre como proteger nossos filhos de abuso sexual. Depois da entrevista que a apresentadora Xuxa concedeu ao programa Fantástico na Rede Globo no mês de maio, esse tema felizmente voltou a ser discutido com empenho por parte da mídia e das autoridades. Hoje você vai receber muitas informações sobre como quebrar o silêncio, como virar essa página de sua vida ou mesmo como proteger seus filhos desse drama. Vamos então ao nosso Papo Cabeça. Dias atrás, Xuxa fez uma revelação que abalou o Brasil. Com muita coragem, ela contou que em sua infância, até os 13 anos de idade, sofrera abuso sexual. Sua transparência ao expor seu passado e mostrar seu drama foi uma importante atitude para servir de exemplo para outras mulheres que carregam esses fantasmas por anos a fio. E muitas vezes, como Xuxa mesmo disse, sentindo-se culpadas por algo que definitivamente elas não têm culpa alguma. E também serviu de alerta para muitos pais que não percebem esse drama acontecendo, na maioria das vezes, em seu próprio teto. Está conosco hoje, nos estúdios da TV Mundi, a psicóloga Lisandra Arita, da Arita Treinamentos, que vai nos orientar sobre esse tema. Obrigada, doutora Lisandra, por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje com esse tema tão importante para todos nós. Obrigada, Eliana. É um prazer estar aqui com vocês. Eu é que agradeço o convite. Doutora Lisandra, hoje vamos falar então sobre o abuso sexual. Mas antes da gente entrar exatamente no abuso, quais são os outros tipos de violência contra a criança? Então, a gente tem vários tipos de violência. A agressão, né, que os pais têm de bater, de não só o abuso ele também ele não é só o abuso sexual. Existe o abuso das pessoas também não saberem dizer não para nada. Então, elas não conseguem dizer não a um pedido, elas não conseguem dizer não dentro do trabalho, elas não conseguem dizer não, dizem sim para tudo. Isso também é uma agressão contra elas, né? Porque elas querem dizer não para uma série de coisas e não conseguem de maneira alguma. Dizem sim para todo mundo e não dizem para si mesmo, né? Com certeza. E tem também uma outra forma de violência, seria a negligência com as crianças, não é? Porque isso também acaba atrapalhando a vida das crianças, não é? Com certeza, porque elas não sabem exatamente o que de verdade está acontecendo com essa criança. Então, hoje a moda é, a escola se responsabiliza por tudo e o pai e a mãe não querem se responsabilizar pela educação da criança, pelo que de verdade está acontecendo com essa criança, né? E pelo fato do dia a dia, do trabalho, então quer deixar o filho o dia inteiro na escola e quer que a escola se responsabilize pela educação da criança. Essa é uma questão muito perigosa, que os pais precisam estar mais alertas, porque é inviável
que a escola possa fazer muito esse atento, trabalho, não é? Porque as crianças com certeza estão ficando carentes, estão sendo criadas por outras pessoas, você não sabe exatamente com quem esse filho está sendo criado e educado. Quem que está influenciando. E você não sabe de verdade o que de verdade está acontecendo com esse filho. Esse filho está carente, esse filho está precisando de amor, o que esse filho está passando dentro da cabeça desse filho. Ele pode já estar depressivo, ele pode estar com medo, ele pode estar passando por alguma necessidade que você nem sabe. É verdade, é muito importante esse olhar mais apurado para os nossos filhos, para as nossas crianças. Exatamente. E dentro da questão mesmo do abuso sexual, existem tipos diferentes desse abuso? Existe. Abusos que pode ser apenas toque, que pode ser, às vezes, com penetração ou não, que pode ser anal e que, às vezes, isso pode ser apenas uma sedução. Né? E o estupro também é um abuso, né? O estupro é um abuso. Deles. O pior deles. E qual é o perfil do agressor? Quem é esse agressor? Então, dentro dos agressores, existem vários. A gente vai dizer que a maioria deles é a pedofilia, né? E que a gente vai distinguir isso, que a pedofilia é uma doença sim, e a gente vai falar assim, desde do adolescente, que está começando a sua vida sexual, e às vezes ele tem uma autoestima baixa, uma sensação de inferioridade, e até uma pessoa com uma certa idade, que a gente vai falar na velhice, porque não está conseguindo mais a sua virilidade, então esses dois extremos vai levar à pedofilia. E aí já tem uma questão de doença. Então, geralmente, os pedófilos, eles estão encaixados ou muito novo ou muito velho, né? Fora isso, pode ter um outro agressor que a gente vai falar assim, que são esses violentos que estão na cadeia, sim, mas esse não é pedófilo. Ele vai fazer isso, sim, por uma agressão, né? Então, ele... Esse seria um psicopata? Poderíamos considerar, né, sim, né? Mas ele vai fazer com uma violência. Ele vai fazer isso tanto num assalto, ele vai fazer tanto isso como uma agressão física por maldade, sim. Né? E às vezes nem se arrepende do que fez. Não se arrepende, sim. O pedófilo não, ele tem que ter uma relação de sentimento. Então, muitas vezes, a criança nem percebe que o pedófilo fez uma agressão com ela. Porque ele vai ter uma troca com ela. Geralmente, ele vai agradar, ele tem um sentimento, a criança também gosta dessa pessoa. Talvez os pais nem percebam que esse pedófilo é um pedófilo. Porque a criança também gosta dessa pessoa, tem um sentimento por essa pessoa. Ou seja, aquilo que está faltando dentro de casa, que é o amor, o afeto do pai e da mãe, ela encontra nessa pessoa. Exatamente, porque até acontecer o próprio abuso, a criança ela foi conquistada por esse pedófilo, né? Ou por esse agressor, ou por essa pessoa que abusou. Geralmente ele compensa com carinho, não primeiro o carinho do abuso em si, e geralmente assim com coisas às vezes materiais, ou com coisas de comida, e para depois chegar no carinho em si. Em questão, em relação à vítima, existe um perfil para essa vítima, para ser alvo desses agressores? A vítima, ela pode ser tanto mulher quanto homem, não existe uma preferência. E geralmente a vítima, a gente diz que são pessoas muito provável carentes. Então elas sempre estão carentes. E geralmente a ausência de alguém que dá carinho, ou do pai, ou desta mãe. Né? Então essa mãe, de alguma maneira, está mais ausente, não tem tido tanta atenção, tanto carinho. Então, esse agressor vai se aproveitar dessa situação para quê? Se essa criança está muito carente, está com uma autoestima baixa, está se sentindo rejeitada, está muito sozinha, está muito quieta, ela vai, com certeza, aproveitar dessa situação para quê? Para conquistar essa criança e com isso... Envolvê-la, né? Envolvê-la e dar a ela aquilo que ela está precisando, sem que ela perceba que isso já é um abuso. E isso que é interessante, doutora Elisandra, porque a gente vê muitos casos de mulheres que, ou adolescentes, quando elas tomam consciência de que aquilo que está acontecendo com elas, ou que aconteceu com elas, não era uma coisa certa, aí que vem um sentimento de culpa, porque geralmente esses agressores, eles
dão a essa criança esse amor, esse carinho, essa atenção e até prazer, não é? E muito importante isso que você está falando, Helena. Isso é essencial, porque de todas as pessoas que eu tratei, tanto na terapia individual quanto nos grupos que a gente tem, isso é fundamental. Porque geralmente eu começo às vezes com um bebê, que o bebê já tem prazer, começa com 1 ano, 2 anos, que às vezes não é uma coisa lembrada na razão, né? É uma coisa que fica apenas no inconsciente, e quando ela se dá conta, às vezes com 5, 7, que ela vai aprendendo que, opa, não podia ter acontecido, aquilo estava errado, aí vem esse sentimento de culpa. E olha, mas eu gostei daquele carinho, porque na cabeça dela aquele carinho era como um toque, era como um beijo, era como um abraço, e aquele tipo de toque num órgão genital, naquele lugar que não podia, estava errado. E aí esse sentimento de culpa vem muito forte. E aí a hora que ela trava e ela diz que não pode contar para ninguém. Por isso, muitas levam isso na terapia com 30, com 40, e às vezes a vida inteira sem poder contar isso para ninguém. E quais são as consequências? Você que atende muitas pessoas que, depois de muito tempo, durante a terapia, às vezes elas já começam a querer colocar para fora. Quais são as consequências na vida dessas pessoas? Então, porque quando criança, às vezes ela não tem quem confiar. Ela tem medo de contar para essa mãe e a mãe não acreditar. Se ela tem uma educação muito rígida, ela tem medo de contar para a mãe e a mãe bater, porque a mãe, tudo quanto é coisa errada que ela faz, a mãe fala, eu vou te bater. Então, se ela acha que aquilo é errado, então ela acha que também vai apanhar por causa daquilo. E ela vai levando isso até a vida adulta, e não só isso estende para outras coisas, que ela pode se travar no relacionamento, ela pode se travar isso no profissional, ela pode se travar isso em relacionamento com outras pessoas. Em todas as áreas da vida dela, ela também vai travar. Que coisa. Timidez, tem uma timidez, se ela precisar falar na televisão, como hoje, ou no palco, ou no teatro. Ela pode se travar. Ela pode se travar, não na questão só sexual, mas também em outras áreas da vida. Então, isso é extremamente importante. E pode ser que ela talvez nunca lembre. Isso pode ficar lá no inconsciente e isso nunca vir na consciência dela. Mas essa sensação sempre pode estar guardada, sim. E como lidar com isso? Assim, você como psicóloga, como lidar com uma pessoa que parece que tem a sensação, mas não tem certeza? Então, se ela vier e procurar um profissional, a gente vai tratar sim. Se ela tem apenas uma sensação, que ela fala assim, olha, eu gostaria muito no meu trabalho de ser mais solta, eu queria saber falar com as pessoas, eu queria ter mais amigos, e eu não sei porquê. Né? Ou às vezes ela fala assim, olha, eu não lembro nada da minha infância. Muitas chegam com esse depoimento. E eu não sei porquê, eu não consigo lembrar quando eu tinha 1 ano, 2, 5, 10. Parece que teve um apagão na minha memória. E eu não sei porquê. E muitas vezes não podemos generalizar, mas uma grande maioria, às vezes, teve alguma agressão, sim. Talvez não um abuso sexual, mas uma agressão muito forte nessa infância e que pode vir à tona. E uma vez que a gente resgatar isso se resolver na infância, melhora, né, para sempre. Que maravilha, porque é importante para a pessoa... você acredita nisso? Que é realmente importante para a pessoa colocar isso para fora? Ela resgatar isso na infância. E quando ela lembra, ela contar para alguém, mesmo que seja depois de muitos anos, isso faz bem para a pessoa? Então, porque a gente diz que na terapia não é só contar, e sim a gente ajudar aquela criança a se livrar daquele sentimento de culpa. Porque quando ela sentiu o prazer, ela não tinha consciência que aquilo não podia. A culpa veio depois. Isso. Então ela precisa resolver tanto na idade que ela tinha, que veio a culpa, quando ela tinha o prazer. E que são idades completamente diferentes. Então quando ela teve o prazer, não tinha consciência que podia ter sentido o prazer, e depois, tipo assim, com 5, ela não sabia que podia sentir o prazer. E depois com 10 que ela percebeu que estava errado. São idades completamente diferentes. Então tem que trabalhar as duas idades, sim. Muito interessante. Para se perdoar. Daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos continuar nesse tema. E você fique ligado aí, porque tem muita coisa ainda para você aprender sobre esse tema tão sério nas nossas vidas. Voltamos já.